vamos falar de um tema muito importante, que é o efeito estufa. E você sabia que o efeito estufa ele é do bem? Mas muitas pessoas acreditam que o efeito estufa é o vilão da história. Mas o que o torna negativo é o excesso que ele se encontra na atmosfera. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, com esse exemplo desenhado, como que funciona o efeito estufa. O efeito estufa acontece quando a energia solar atinge a superfície da Terra. E com isso também ela volta refletindo essa energia. A energia que entra pela superfície da Terra aquece a Terra de uma forma controlada, que é muito importante para manter a vida na Terra. O efeito estufa ele é formado por vários gases, mas os principais são o CO2 e o CH4, que seria o gás metano. Mas a pergunta que fica é, se o efeito estufa ele é muito importante para a vida na Terra, e o que causa ele se tornar tão negativo assim? Que seria esse excesso. O que causa esse excesso do efeito estufa para fazer com que ele se torne uma coisa negativa? O efeito estufa ele se torna negativo a partir do momento em que o CO2 acaba sendo aumentado, fazendo com que a camada do efeito estufa se torne maior do que o normal. Maior do que o normal. E com isso, acaba entrando mais energia na superfície da Terra e assim aquecendo a Terra de uma maneira superior do que a normal, causando assim o aquecimento global. Mas aí vocês me perguntam, o que pode causar o aquecimento global? E sim, o que pode causar o aquecimento global são as ações humanas, que intensificam o efeito estufa. E quais ações podem ser essas? Como, por exemplo, a agropecuária intensa, o desmatamento e também a combustão dos gases fósseis, que acaba gerando a maior produção de CO2. E com isso acaba intensificando ainda mais o aquecimento global. Então, eu dei uma paradinha para poder apagar o quadro. Continuando, com a intensificação do efeito estufa, dos gases de efeito estufa, acaba ocasionando o aquecimento global. E o aquecimento global ele é muito prejudicial para a vida na Terra, pois ele acaba ocasionando o derretimento de geleiras e com isso a perda de animais que só vivem em baixa temperatura, perda de ecossistemas devido às plantas e alguns animais, mudanças climáticas drásticas, estações de anos não muito definidas e também escassez de águas e também agravamento de fenômenos naturais, como enchentes, tsunamis e entre outros. Mas eu te faço uma pergunta: o que podemos fazer para tentar reverter ou até mesmo controlar esse efeito estufa? E sim, a resposta seria o quê? Através de diminuir as ações humanas que acabam afetando esse fenômeno natural. E com isso a gente pode fazer algumas coisas que podem amenizar isso, como seria o reflorestamento, evitar o máximo possível a poluição dos nossos rios, das nossas florestas, do meio ambiente em si, priorizar energias sustentáveis para que assim a diminuição do CO2 possa diminuir e com isso o efeito estufa possa voltar ao seu normal, causando assim menos intensificação desse efeito. Vale destacar que o real motivo do aumento do efeito estufa
talvez não seja somente o CO2. Existem várias teorias de que pode ser o Sol se esquentando mais ou que algo natural esteja acontecendo e com isso intensificando mais ainda o efeito estufa. Olá pessoal, então eu estou aqui para mostrar para vocês um experimento para explicar como funciona o efeito estufa. Esse experimento ele se chama o efeito estufa diante dos seus olhos. E o material que a gente vai utilizar para poder fazer esse experimento é uma caixa de sapato, 2 copos com água em temperatura ambiente, papel alumínio e o papel filme. E para começar esse experimento, a gente primeiro vai cortar a tampa da caixa. Que a gente vai precisar só da outra parte. Então essa aqui a gente pode cortar e descartar ela. Vai usar somente essa parte aqui, ó, que é o fundo da caixa de sapato. E o que a gente vai fazer agora é forrar o fundo da caixa com o papel alumínio. Prontinho, gente, vai ficar desse jeito assim, tá? Forrado. E agora, depois que a gente forrar o fundo da caixa com o papel alumínio, a gente vai pegar um dos copos com água e vamos colocar dentro dessa caixa. E depois a gente vai passar o papel filme em cima, fechando essa caixa de sapato. Lembre, gente, de fechar muito bem a caixa para que não fique nenhum espaço aberto, porque isso pode interferir no nosso experimento. Se vocês quiserem passar uma fita para poder segurar o plástico filme ou até mesmo papel alumínio para não abrir, vocês podem fazer isso. Lembrando mais uma vez que não pode deixar nenhum buraquinho na caixa, nenhum espaço aberto para não interferir no nosso experimento. Então, depois de montar a nossa estrutura, a gente vai levar a nossa estruturinha já pronta para um lugar que tenha uma luz forte. Eu recomendo usar o sol,
porque já é uma forma mais rápida para poder não demorar muito tempo. Mas caso você queira fazer o experimento e no dia não esteja um dia de sol, você pode usar uma luminária, porque também ajuda. Então a gente vai levar o nosso esqueminha já pronto para o sol e deixar em torno de uns 15 minutos. Mas isso vai depender do local e da luz que você irá usar para poder fazer o experimento, ok? Então, eu vou levar e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês o final. Então, pessoal, eu tô aqui com o nosso esqueminha, tá? Depois dele ter ficado um tempinho no sol, eu trouxe ele para a gente poder discutir os resultados e poder avaliar o que aconteceu. Então, eu vou abrir aqui, tirar o plástico filme da caixa, para a gente poder conseguir medir a temperatura. Se você preferir, você pode usar um termômetro para poder ter um resultado mais preciso. Mas com o dedo mesmo, a gente consegue sentir essa diferença de temperatura nos dois recipientes. Então, eu vou colocar o dedo tanto no copo que estava do lado de fora, como no copo que estava dentro da caixa. E eu te faço uma pergunta. Qual dos dois recipientes contendo água você acha que está com a água mais quente? O copo que estava dentro da caixa ou o copo de água que está pelo lado de fora? Se você respondeu que é o copo de água dentro da caixa, você acertou. Mas você quer saber o porquê? Vem cá que eu te explico. Os dois recipientes receberam a mesma quantidade de energia. Porém, o que diferencia é como cada um absorveu e liberou essa energia. O copo de água que estava pelo lado de fora, ele recebeu a luz, recebeu o calor do sol, mas liberou, porque não tem nada que está impedindo dele o quê? Manter. Então a luz, o calor que entrou, também o quê? Saiu. Já no caso do copo de água que estava dentro da caixa, a luz e o calor entraram, mas o quê? Não conseguiram sair, por causa que o plástico filme que estava sobre a caixa impediu o calor de sair. Então, o calor entrou, a luz entrou, mas o que? Não saiu, por causa do plástico filme. Esse experimento, ele consegue explicar o que a gente viu lá na nossa aula de efeito estufa, que explica que a Terra, ela absorve a luz do Sol, mas o que? Não sai, ela é refletida por causa do efeito estufa. Nesse experimento, o nosso copo de água que está dentro da caixa é a Terra e o plástico filme é o efeito estufa. Então, a luz e o calor que entra é absorvida, mas não é o que? Retirada. Então, isso acaba provocando o que? O aquecimento da água que está aqui dentro. Então, isso é um experimento que explica como funciona o efeito estufa de uma maneira o que? Mais fácil entendimento, aonde a luz e o calor entram, mas não saem, por causa dos gases de efeito estufa que impedem esse calor de sair. E como eu disse, esse fenômeno natural, ele é muito importante para poder manter o quê? A vida na Terra. Pois sem o efeito estufa, a Terra ela ficaria fria, impedindo assim da vida estar na Terra, a vida de existir na Terra. Por isso o efeito estufa, ele é muito importante para manter a vida na Terra. Mas claro, desde que seja de uma forma controlada e normal. Não como a gente está vendo, que o efeito estufa ele está de uma maneira excessiva, causando o aquecimento global. Depois desse experimento, vocês conseguiram entender como funciona o efeito estufa? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.